Super Esporte está ao vivo com você aí, quarta-feira, dia 15 de abril de 2015. Hoje é dia de Libertadores da América. São Paulo entra em campo contra o Danúbio, no Uruguai, e o Atlético Mineiro contra o Atlas, no México. Hoje também temos o Santos em campo pela Copa do Brasil. Enfim, a gente tem muito assunto pela frente. Mas, para a gente começar de cara, vamos com as notícias da terceira etapa do Mundial de Surf, que está sendo realizada em Margaret River, na Austrália. O brasileiro Miguel Pupo foi o único a avançar para a terceira fase da competição. Felipe Toledo, Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, Adriano de Souza, o Mineirinho, Igor Dantas e Jadson André disputarão a repescagem. A gente fica aí então na expectativa, tem muito brasileiro na competição. Boa sorte a todos eles. E hoje tem mais quartas de final da Liga dos Campeões. É sim, em Portugal, o poderoso Bayern de Munique visita o Porto no Estádio do Dragão. E no Parque dos Príncipes, em Paris, o PSG, cheio de desfalques, recebe o Barcelona do Messi, do Neymar, do Suárez, Iñaki e companhia. O técnico Laurent Blanc vai ter que quebrar a cabeça para escalar a equipe do Paris Saint-Germain, que entra em campo hoje para enfrentar o Barcelona no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Ibrahimovic e Verratti, suspensos, são os desfalques para essa partida. A boa notícia fica por conta da liberação de Lucas, Davi Luiz e Thiago Motta, recuperados de lesão. O paradoxo quando se joga com o Barcelona é que mesmo quando se quer controlar o jogo, em determinado ponto, eles desgastam a sua equipe e te empurram para a defesa. Mesmo que eles consigam ter maior posse de bola, quando estivermos defendendo, temos que compactar e tentar reduzir os espaços o máximo possível, explicou o treinador do PSG. Quem também terá uma missão difícil, mesmo jogando em casa, é o Porto, que vai encarar o temido Bayern de Munique. E as principais dúvidas do técnico Julen Lopetegui estão no ataque. Telo, lesionado, está fora. E Jackson Martínez, em fase final de recuperação, foi relacionado, mas não tem presença garantida. Aboubakar e Quaresma são as opções. Temos a ambição de ser protagonistas diante de quem seja, inclusive do Bayern de Munique. Temos o máximo respeito por eles. Estamos falando de uma equipe que, na minha opinião, é o melhor Bayern de Munique da história. Vamos tratar de fazer muito bem o nosso trabalho, porque o rival nos obriga a isso. Queremos competir de igual para igual com eles, declarou o técnico. Mas os desfalques do Porto não chegam nem perto da dificuldade que Guardiola terá para montar o Bayern. Robben, Ribéry, Schweinsteiger, Alaba, Javi Martínez e Benatia estão fora do confronto. No entanto, o treinador da equipe bávara não perde a tranquilidade diante de tantos problemas. Estamos em uma posição difícil, mas temos vivido situações como esta nas últimas 2 ou 3 semanas, com vários problemas aos quais precisamos nos adaptar. Os que estão aqui vão fazer o seu melhor, concluiu Guardiola. Bom, expectativa para ver comportamento de Neymar depois daquele jogo contra o Sevilha, que ele foi substituído pelo Xavi e reclamou. Luiz Henrique já falou, como disse, que ele é o técnico, então as pessoas têm que respeitar, obedecer, tem que parar de respeitar. Mimimi. Na verdade é que tem que parar de mimimi. Lógico, jogam muita bola, o Messi, o Suárez, o Neymar, é duro substituir esses caras, mas o cara tá ali, o treinador, lógico, não coincidiu também, né, do Neymar ser substituído, o Sevilha empatar o jogo, mas é a decisão do treinador, ele tá ali pra isso, ele ganha pra isso, tem que parar um pouco de mimimi que tá ficando chato, tem que jogar bola, fazer os gols que ele tem feito, o gol de falta que ele fez no mesmo jogo contra o Sevilha e tal. Agora, o Barcelona é o grande time, mas o jogo contra o Paris Saint-Germain é duro, principalmente esse primeiro jogo fora. Por mais que o Paris Saint-Germain não tenha o Ibrahimovic, é um time forte e que vai jogar todas as suas fichas nesse primeiro jogo. Conseguir um bom resultado em Paris
para tentar garantir, conseguir a classificação lá na Espanha. Agora, o outro jogo, Porto e Bayern, se fosse uma situação normal, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, dava Bayern de Munique, o Porto não aguentaria o Bayern, mas a quantidade de desfalques é muito grande. Por conta desses desfalques, o Bayern, na própria Bundesliga, nas últimas semanas, viveu altos e baixos. Chegou a perder até para o Borussia Mönchengladbach recentemente e teve jogo até que jogou com um zagueiro só, com dois laterais e um zagueiro. Mas o Guardiola dá um jeito aí, vamos ver como é que vai ser. O Bayern, apesar dos desfalques, é favorito. Muito bom. Voltemos ao nosso Brasil brasileiro? Vamos voltar, então? Palmeiras, que tem a semana livre para trabalhar, de olho no clássico contra o Corinthians domingão, pela semifinal do Paulistão. Vamos falar do Palmeiras, então. E temos mais uma vítima de dengue, Gavini. Sim, estamos falando de Aranha, goleiro do time. Por isso a gente vai agora, ao vivo, falar com o Adriano Dolfi, que tem os destaques do Palmeiras hoje de manhã. Bom dia, Adriano Dolfi. Aranha foi picado pelo mosquito? Como pode isso? Bom dia para você, Anitta, o Gavini e a todos que acompanham mais uma edição do Super Esporte. Realmente, informação confirmada no final desse boletim. Eu vou trazer todos os detalhes a respeito do goleiro Aranha. O Palmeiras realizando o segundo treinamento nessa semana, visando o clássico contra o Palmeiras. Ontem o time reserva venceu o Nacional, que disputa a terceira divisão do futebol paulista, 3-0, inclusive com gol do Cleiton Xavier, que nesse momento está treinando por aqui. Desfalque ainda incerto é o lateral esquerdo Zé Roberto. A gente acompanhou imagens dele passando aqui ao lado. Ele realiza tratamento médico, tem um problema na coxa direita. O técnico Oswaldo de Oliveira ainda não sabe se poderá contar com o jogador. Oswaldo de Oliveira, que tem mais desfalques para o clássico contra o Corinthians. O Vitor Luiz, lateral esquerdo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Vitor Hugo, Leandro Pereira, atacante, também está suspenso. Oswaldo de Oliveira ainda não definiu a equipe. E na lateral esquerda ele ainda tem o problema de não contar com o Egídio, que não está inscrito, o nome não apareceu no bid, e o João Paulo, que está lesionado. A gente vai acompanhar as imagens nesse momento do treinamento em tempo real. Valdívia treinando por aqui, deve ser confirmado para essa partida. O Oswaldo de Oliveira, no decorrer dessa semana, vai confirmar a escalação. E também o Arouca, jogador importantíssimo que vai disputar a 7ª semifinal seguida de Campeonato Paulista em sua carreira e que costuma ter sorte contra o arquirrival. Quando atuava pelo Santos, decidiu um Campeonato Paulista, levou o título e também com um gol. Vamos acompanhar o que falou o Arouca aqui na Academia de Futebol. São 7 semifinais consecutivas e são 5 finais consecutivas. Tive a felicidade de ganhar, ser campeão em 2010, 11 e 12. Infelizmente perdemos 13 e 14. Espero poder chegar em mais uma final esse ano, agora vestindo a camisa do Palmeiras, e começar uma história aí com título seria importantíssimo. Ganhei uma final em cima do Corinthians em 2011, acabei fazendo gol, independente do gol que você falou, mas acabei fazendo gol. E ano passado também, não lembro se foi a 4ª rodada, contra o Corinthians, ganhamos de 5-1 e eu também fiz o gol e eu pude fazer uma boa partida. É um jogo que motiva a jogar contra uma grande equipe, que é o Corinthians, e a gente espera estar sempre dando conta do recado e conseguindo os resultados positivos. E se Deus quiser, nessa semifinal, a gente vai fazer de tudo para conseguir de novo. Pois é, Anitta, tá aí o Arouca falando sobre essa 7ª semifinal seguida em Campeonato Paulista e confirmando o goleiro Aranha realmente está com dengue, assim como o atacante Paulo Guerreiro, mais um caso de dengue no futebol paulista, e também do Léo Cittadini, jogador do Santos. E a coincidência é que o Arouca, o Aranha, mora no mesmo local que o Guerreiro. Eles moram no bairro de Alphaville, em Barueri. Portanto, mais um caso de dengue no futebol paulista, mais uma vítima aí do mosquitinho, né, Anitta? Vamos voltar aí aos estúdios com você e o Gavi. Obrigada, Adriano. Mais informações 6 da tarde no Gazeta Esportiva. Mosquitinho que tá fazendo muita vítima e não é só no futebol não, hein? Copa Libertadores da América. Ontem o Cruzeiro visitou o Huracan da Argentina. Não foi bem, perdeu por 3-1. Ramon Nabila 2 vezes e Mancinelli marcaram para os argentinos. E Leandro Damião fez o gol de honra da Raposa, que agora ocupa a vice-liderança do grupo 3. 1 ponto só atrás do Universitário Sucre. E hoje é a vez do Atlético Mineiro entrar em campo contra o Atlas do México em Guadalajara. O Galo é o 3º colocado do grupo 1 e a vitória é importantíssima na luta pela classificação.
Em situação parecida com o Atlético está o São Paulo, que hoje vai visitar o Danúbio no Uruguai, precisando vencer para seguir vivo nesse chamado que o grupo da morte, né? Também conta com o Corinthians e o São Lourenço. O repórter que a gente viu agora, o Adriano Dolfo, bateu um papo com um ídolo uruguaio que fez história com a camisa do tricolor entre as décadas de 70 e 80. Veja só. Danúbio e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira em Montevidéu. Um confronto decisivo para o São Paulo, que precisa de uma vitória para ainda sonhar com a classificação na Copa Libertadores. Ao meu lado, Dario Pereira, ídolo da torcida do São Paulo e conhece muito bem o futebol uruguaio. Qual que é o teu prognóstico, Dario, para essa partida? O São Paulo é superior, né? Embora que lá jogando nos jardins do hipódromo, lá no campo deles mesmo, um campo menor, não deve estar tão bom o estado do gramado, seja um pouco mais difícil. Seria melhor para o São Paulo jogar no Estádio Centenário ou no outro que é o Luiz Francini, que é um pouco maior e o campo é muito bom. Então jogar no campo do Danúbio mesmo é mais acanhado e a qualidade do estádio não é tão bom. Então eles vão se aproveitar disso aí, né? E você percebeu também que o São Paulo evoluiu nessas últimas partidas depois da saída do Muricy com o Milton Cruz no comando? Olha, eu acho que ganhou e isso dá confiança, ganhar dá confiança, né? Então esse último resultado agora, ganhando tranquilamente, do time que também é bom, que fez uma campanha boa no Campeonato Paulista, dá moral e vai com confiança. Você assumiu o São Paulo de maneira interina, depois você foi efetivado, né, nos anos 90. Você teve uma situação dessa? Isso foi, mas isso foi em 97, sim. 97, né? Eu fui. Trabalhei assim no São Paulo, depois fiquei mais ou menos um ano. Você acha que o Milton Cruz poderia ser efetivado, que chegou o momento realmente dele trabalhar, atuar como treinador? Então, o Milton já passou por essa situação várias vezes, né? Então eu acho que depende dele. O Sabella está sendo especulado para assumir o São Paulo. Qual a tua opinião a respeito disso, Dario? Bom, isso é uma preferência da diretoria, né? Então, a única coisa que a gente sabe que tem dificuldade é o idioma. Então isso pode atrapalhar, porque eles têm um bom currículo, mas eles sempre, por exemplo, podem ver que dá certo o argentino trabalhando no Chile, porque é igualzinho o idioma, ou o uruguaio trabalhando na Argentina, ou o argentino trabalhando no Uruguai. Só que para o Brasil, né, é muito diferente o português. Quanto tempo mais ou menos demora uma adaptação dessa, Dario? Para mim demorou mais de 6 meses. É difícil. Tá certo, Dario. Tá. Obrigado, viu? Prazer enorme bater um papo com você nesse templo do futebol que acredito que para você é muito especial, né? Muito especial, muito lindo. Muito boas recordações. Acho mais fácil saber já falar em português do que em inglês lá no City, hein, Gavini? A delegação São Paulina já está em Montevidéu e ontem fez o reconhecimento do gramado no estádio Luiz Franzini. O capitão Rogério Ceni falou sobre a importância desse jogo. Vamos ver. Eu acho que é tão perigoso como se estivesse lutando por uma vaga. A tradição uruguaia é de sempre lutar até o fim. A gente já teve companheiros uruguaios jogando no São Paulo e a gente sabe o espírito de luta, né, que esses caras têm. Então, eles levam muito a sério qualquer partida. Então, dentro da sua casa, não vão querer, assim como foi contra o São Lourenço, assim como foi contra o Corinthians, os 2-1, né, dos dois jogos, eu acho que deve ser também um jogo apertado. E o Danúbio está bem no campeonato local, né? Mas está dividindo liderança. Mas mostra a disparidade entre o futebol hoje uruguaio com o resto da América do Sul, com as principais forças da América do Sul, que é Brasil e Argentina. Agora, o Danúbio tem chance matemática de classificação, é a última aposta do Danúbio. Então o Rogério tem razão em dizer que esse jogo pode ser complicado e tanto São Lourenço quanto o Corinthians tiveram dificuldades quando jogaram lá no Uruguai. Como disse o Dario Pereira, vai ser um campo menorzinho ainda. Então o Danúbio vai tentar fazer uma pressão para conseguir aí um resultado. Agora o São Paulo é ganhar ou ganhar, não tem outra alternativa. Se não ganhar, tá fora da Libertadores. Então precisa vencer o Danúbio para continuar com chances e aí levar para o último jogo contra o Corinthians a possibilidade de conseguir a vaga para a próxima fase numa disputa direta com o São Lourenço. Agora,
o Milton Cruz deu jeito do time de São Paulo. O grande problema era o Ganso, arrumou um 4-4-2, que o Ganso joga como um segundo atacante solto, sem o dever de marcar. Parece que o São Paulo melhorou a formação e melhorou o desempenho. Pelo menos os 2 jogos mostraram isso. Placar, São Paulo. 3-1 São Paulo. Tá bom. Falei, poxa, hein? Pelo mesmo grupo 2 da Libertadores, o líder Corinthians joga amanhã contra o São Lourenço em Itaquera. E o Gavini ontem acompanhou mais um dia de treino do Timão e o meia Jadson foi o escolhido para falar? É isso? O Jadson que deu entrevista coletiva, participou ontem com a gente. O treino do Corinthians ontem, ficava aquela dúvida, será que o Tite vai poupar e tal? Se dependesse do treino que ele realizou ontem, é exatamente o mesmo time que jogou contra a Ponte Preta no último jogo, e o único desfalque é o Guerreiro e o Fábio Santos continua na reserva com o Ender titular. E o Jadson falou sobre a importância de manter a regularidade dele depois de ter recusado a proposta lá da China, porque alguns jogadores vivem um momento especial no Corinthians, e um deles é o Jadson. E cada jogo, a cada dia, ele tem provado, pelo menos na opinião dele, que a escolha de não ter ido para a China foi a mais certa que ele tomou. Bora ver. É difícil qualquer jogador manter a regularidade, né? Não é todos os jogos que o jogador vai bem, que vai ajudar a equipe. Então, claro que, como eu sou um ser humano, eu sempre tive altos e baixos, né, na minha profissão. Mas, que nem eu disse, meu objetivo esse ano é manter regularidade, né, até o final do ano. Foi uma decisão difícil para mim, mas como a equipe estava muito bem, o elenco estava jogando bem, eu pensei que era um bom momento que eu estava vivendo e que eu queria ficar para ajudar. Então, foi uma decisão tomada que deu certo. Tá dando certo até agora, né? Então, eu só tenho que me manter focado o ano todo, junto com meus companheiros, como a equipe vem mantendo, porque a minha vontade é ser campeão pelo Corinthians, então eu vou lutar com unhas e dentes para conseguir levantar uma taça com o Corinthians. O Jadson falando em levantar uma taça para o Corinthians, está perto, né? Porque nunca esteve tão perto desde que ele chegou ao Corinthians, porque o Corinthians está a um jogo de chegar à final do Campeonato Paulista, basta uma vitória contra o Palmeiras no final de semana. Agora, a respeito do time, o Corinthians tem uma sequência bem dura, né? Joga contra o São Lourenço nessa quinta-feira, no final de semana contra o Palmeiras e depois contra o São Paulo na quarta-feira. A distância entre os jogos é muito curta, jogar na quinta à noite, jogar no domingo, então o Tite provavelmente vai mesclar o time em algum desses jogos. A tendência, pelo que ele fez no treino de ontem, é que esse jogo contra o São Lourenço seja o time titular, mas quem vai jogar contra o Palmeiras, claro, a última palavra é do Tite, mas vai depender da ciência, os testes da fisiologia ali vai dizer, esse aqui está cansado, esse aqui não, esse aqui dá para ir. Então, vai depender disso o time que vai jogar o jogo de domingo contra o Palmeiras. Bom, e hoje também temos Copa do Brasil, hein? Em São José dos Campos, o Santos recebe o Londrina para confirmar a vaga para a próxima fase da competição nacional. As informações do Peixe com Felipe Esboril. Bom dia, Anitta. Bom dia para você em casa acompanhando o Super Esporte. A gente fala aqui do CCT Rei Pelé, onde o técnico Marcelo Fernandes comandou o último treinamento antes da partida de hoje contra o Londrina pela Copa do Brasil. Vale destacar que o primeiro jogo o Santos venceu no Paraná por 1-0, gol de Robinho. Essa partida será disputada em São José dos Campos, algo que já estava combinado pela diretoria santista. Então, isso já foi designado há tempo, né, esse jogo de volta em São José dos Campos, né? É um assunto de direção, logicamente agora, quando chegou o jogo, a viagem, se não pudéssemos viajar, seria melhor, mesmo sendo uma viagem curta, como você falou. A equipe do Santos deve ter algumas alterações em relação à equipe que venceu o 15 de Piracicaba pelo Paulistão. A principal delas, a ausência de Robinho. A respeito do Robinho, ele está fora do jogo, ele continua em tratamento. O técnico santista fechou boa parte do treino para a imprensa e fez mistério, não divulgando os 11 titulares para logo mais partida às 7h30 da noite em São José dos Campos. Um beijão para você, Anitta. Beijos, Boril. Obrigada pelas informações.
Joguinho fora de hora do Santos, né? Porque se o Santos tivesse matado o primeiro jogo em Londrina, vencido por 2-0, não teria esse jogo entre as partidas decisivas, aí, nas vésperas da semifinal do Campeonato Paulista, estaria na vantagem que o Palmeiras está, né? O Palmeiras está numa boa semana inteira trabalhando e descansando, visando a partida do final de semana. Esse é o grande trunfo do Palmeiras, né? Descansar a semana toda. Agora, o Santos se equivale ao São Paulo, porque vai ter um jogo não tão duro, porque trata-se de Libertadores, o Santos é favorito, mais contra o Londrina e tal, mas tem um desgaste natural dessa partida. E a grande preocupação é o Robinho, claro, principal jogador do time. O Santos tentando recuperá-lo a tempo de que o camisa 7 possa jogar a partida do final de semana contra o São Paulo. Sim, e ontem foi aniversário do Santos também, né? A gente 103 não anos, aqui, 103 anos do Santos. Teve festa ontem. Parabéns a todos os santistas. Teve o time feminino também, anunciado, né? É verdade. Muito bacana, muito bacana. E eu queria comentar aqui também, que a gente esqueceu de falar, o Edinho, né, o filho do Pelé, virou treinador do Mogi. Do Mogi Mirim? É mesmo? Não sabia não. Me explico? Legal. Pois é. Gente, um beijo, viu? Valeu. Amanhã, 10h30, estamos de volta. 6 horas da tarde tem Gazeta Esportiva. Cuidado com o mosquito da dengue. Pode deixar, tô passando bem. Hoje, 11h30 da noite, no Eu Nunca, o humorista Guga Noblar entra pela primeira vez no octógono do MMA. Assista agora, Revista da Cidade.